Olha, o Gazeta News está no ar e essas são as principais notícias de hoje. Brasil aprova a primeira vacina de dose única do mundo contra a dengue. Polícia mira quadrilha do PCC que rouba vans e cargas em Guarulhos. Falha elétrica causa mais de 23 horas de transtornos na linha 11 Coral da CPTM. Concessionária assume a operação da linha 7 Rubi. E tem também a situação do trânsito e do sistema de transportes na capital. E já vamos então com as informações do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Temos imagens da Avenida Tiradentes agora, uma importante via da cidade. Do lado esquerdo, os veículos que seguem sentido centro, também para acessar 23 de maio, 9 de julho, situação tranquila, o trânsito flui bem. Do lado direito, olha só que confusão, os carros que estão indo para a Marginal do Rio Tietê, zona norte da cidade, situação bem complicada neste momento. E vamos trocar a imagem para as câmeras aqui da TV Gazeta, a Avenida Paulista, trânsito flui melhor no sentido do Paraíso. Do outro lado, os carros que vão para a Consolação têm mais congestionamento, apesar de que está todo mundo parado no sinal vermelho agora. São Paulo tem, no momento, 744 quilômetros de vias com lentidão, índice considerado alto para o horário. Evite a Zona Oeste, são 253 quilômetros de trânsito agora. E vamos ver como é que está a situação do transporte público, dos trilhos. Primeiro, o mapa do metrô, está tudo verdinho, tudo normal no metrô. E agora trocamos então para o nosso mapa da CPTM, também operação toda normal, mas a linha 11 Coral da CPTM está aparecendo aí como normal, mas não foi tranquilo o dia todo assim não, viu? Os passageiros enfrentaram uma manhã de caos hoje, então vamos chamar o repórter Luciano Penteado, que tem as informações. Luciano, como é que está a situação agora dessa linha? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. Olha, de acordo com nota divulgada pela própria CPTM, desde as 8h30 da manhã, a linha 11 Coral já está em processo de normalização. Mas a gente não tem ainda a confirmação, a gente está aqui do lado de fora, como vocês podem ver, como é que está a situação na prática. O fato é que de manhã a situação foi muito caótica para os passageiros desse trecho. Teve muita paralisação na linha 11 Coral. O intervalo entre os trens chegou a ser de 34 minutos no sentido aqui da Luz, onde nós estamos, para a Zona Leste, para a estação Estudantes. A falha, segundo a empresa, foi na altura da estação Corinthians Itaquera, na ligação daquele equipamento que fica em cima dos vagões com a parte elétrica. Então, por causa deste problema que vem se arrastando desde ontem, é que hoje cedo a situação ainda era de caos. Passageiros chegaram atrasados ao trabalho porque não conseguiram chegar a tempo. Houve superlotação em várias dessas estações e na estação Ferraz de Vasconcelos um homem morreu, teve um mal súbito, mas não é possível confirmar ainda se foi devido a essa situação, mas foi durante esse momento aí em que houve esse corre-corre, essa correria de passageiros. Como você falou, Fernanda, a volta para casa agora do passageiro deve ser mais tranquila, porque de acordo com a CPTM, a situação desde amanhã já está sendo normalizada aos poucos. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Luciano, que situação complicada. Bom, e ainda falando de trens, a concessionária TIC Trens assumiu hoje integralmente a operação da linha 7 Rubi, que liga a estação Palmeiras/Barra Funda a Jundiaí. O consórcio é formado pelo Grupo Comporte, que reúne companhias brasileiras e também administra o metrô de Belo Horizonte e o VLT da Baixada Santista, e pela CRRC Hong Kong, empresa chinesa especializada na fabricação de trens. A concessão da linha 7 Rubi é de 30 anos. A empresa agora é responsável pela linha, que tem 17 estações e percorre 57 quilômetros entre a Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e a cidade de Jundiaí, no interior paulista. Por causa da privatização, desde agosto, o serviço que integrava a linha 7 com a 10 Turquesa e permitia viagens diretas de Jundiaí a Rio Grande da Serra foi interrompido. Os passageiros precisam obrigatoriamente descer na Barra Funda e trocar de trem. Além da linha 7 Rubi, a TIC Trens será responsável pelas operações do trem Intercidades, que vai ligar a capital paulista à cidade de Campinas, com percurso de 1 hora e 4 minutos, velocidade de até 140
km por hora e passagens a R$ 64. E o trem intermetropolitano, que vai ligar Jundiaí a Campinas, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos. O trajeto será feito em pouco mais de meia hora, com velocidade entre 44 e 80 km por hora e passagens que devem custar R$ 14. O investimento previsto no projeto é de mais de 14 bilhões de reais e a concessão é para explorar o serviço também por 30 anos. A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra uma quadrilha do PCC especializada no roubo de vans e cargas em Guarulhos, na Grande São Paulo. A pedido do Núcleo de Roubos de Cargas da cidade, a Justiça decretou 9 mandados de prisão temporária e outros 6 de busca e apreensão. Cerca de 40 policiais saíram às ruas para cumprir as ordens judiciais. De acordo com a investigação, criminosos armados rendiam motoristas com violência e os ameaçavam e mantinham reféns em cativeiros. Alguns foram agredidos fisicamente e outros sofreram torturas psicológicas durante os sequestros. Após roubarem as vans e cargas, os bandidos soltavam as vítimas. Não há registro de mortes. Segundo a polícia, a facção agia principalmente no bairro dos Pimentas. O grupo causou prejuízo de 4 milhões ao setor de transportes da região. Durante a ação de hoje, a polícia informou ter encontrado arma, munições, celulares e carga roubada de uma van. Os detidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia Seccional de Guarulhos. A Anvisa aprovou hoje a vacina contra a dengue do Instituto Butantan. É a primeira de dose única no mundo. Hoje, a Anvisa assinou o termo de compromisso com o Instituto Butantan para estudos e monitoramento da nova vacina, a última etapa que faltava para o registro. Estavam presentes o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Instituto já tem 1 milhão de doses da Butantan DV prontas, que devem começar a ser aplicadas ainda esse ano. O imunizante entra no calendário do Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde em 2026, quando espera-se a produção de mais 25 milhões de doses. A grande esperança que nós temos dessa vacina é exatamente porque ela tem muito maior capacidade de adesão, porque é uma dose apenas, e muito mais eficaz e ampla. Os estudos clínicos realizados em 17 mil voluntários de 2 a 59 anos mostraram que a Butantan DV protegeu 74,7% das pessoas por 5 anos. A proteção para a dengue grave foi de 91,6% e 100% dos imunizados não tiveram que passar por hospitalizações por causa da dengue. Nós não estamos falando de uma vacina só, nós estamos falando de 4 vacinas em uma. Mais do que isso, essas 4 vacinas precisam estar presentes de uma forma balanceada. Essa é uma das razões do porquê a vacina da dengue demorou tanto tempo para ficarem disponíveis. No ano passado, o Brasil registrou 6,5 milhões de casos de dengue e 6.300 mortes. O número é 4 vezes maior que em 2023. Esse ano, o país já registrou 1.600.000 casos e 1.730 mortes. O estado de São Paulo concentra mais da metade das infecções, 897 mil casos e 1.108 óbitos. Os condenados na trama golpista presos ontem passaram por audiência de custódia hoje. Então, vamos fazer nossa conexão com Brasília. O repórter Rodrigo Vicente está lá, tem os detalhes. Boa tarde para você, Rodrigo. Oi, Fernanda, boa tarde a você e a todos que acompanham essa edição aqui do Gazeta News. É isso mesmo, ao longo de toda a tarde foram realizadas audiências de custódia com todos os condenados que passaram a cumprir pena desde ontem no núcleo crucial da trama golpista. Como você disse, eles tiveram essas audiências de custódia realizadas tanto aqui em Brasília quanto no Rio de Janeiro, onde está o general Walter Braga Neto. Bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já havia passado por uma audiência de custódia no sábado devido à sua prisão preventiva, passou hoje também por outra, uma vez que ele agora passou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de detenção. Só para
ficar mais claro o que são essas audiências de custódia, é um rito padrão da justiça que busca compreender se as prisões não tiveram abuso algum. Além do ex-presidente, os generais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio, aqui em Brasília, assim como o ex-ministro da Justiça, também foram ouvidos. O almirante Almir Garnier também foi ouvido em audiência de custódia e no Rio, o general Walter Braga Neto. É isso, eu volto ao estúdio com você. Muito obrigada, Rodrigo. E a Controladoria Geral da Prefeitura de São Paulo investiga o ex-vereador Marlon Luz por distribuir cestas da Prefeitura de São Paulo em nome de uma associação de rifas. Atualmente, Marlon Luz ocupa o cargo de assessor de diretoria na Prodan, empresa de processamento de dados da Prefeitura de São Paulo, com salário de R$28 mil. A Controladoria apura se o ex-parlamentar promoveu ações sociais da Associação Sorte Grande com cestas do programa Cidade Solidária, como se fossem bancadas pelas rifas online. A entidade, com sede no mesmo endereço do escritório político de Marlon Luz, conhecido como Marlon do Uber, promove sorteios de carros e prêmios em Pix mediante venda de cotas, prática considerada contravenção penal no Brasil. Em vídeos nas redes sociais, Marlon afirma que as cestas distribuídas vêm da arrecadação Sorte Grande entre amigos. No entanto, dados oficiais mostram que a associação recebeu 546 cestas da Prefeitura desde 2023. Nos registros das ações beneficentes, a associação esconde os logos da Prefeitura nas embalagens, enquanto destaca suas próprias marcas. Olha, o Marlon Luz alegou, por meio da assessoria da Prodan, que a investigação aberta pela Controladoria trata-se de um procedimento administrativo rotineiro, já concluído com atestado de regularidade, e que todo o processo está dentro da legalidade. E agora vamos às notícias do mundo esportivo, hoje com o repórter Thiago Salazar. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Olha só, o título do Campeonato Brasileiro está cada vez mais perto do Flamengo, muito por causa da rodada de ontem. Vamos lá para os gols? O Palmeiras visitou o Grêmio em Porto Alegre. O Verdão abriu o placar com Facundo Torres, mas sofreu a virada do Grêmio com Amuso, Carlos Vinícius e o William, que abriram 3-1. Benedetti descontou para o Palmeiras, que acabou perdendo o jogo por 3-2 para o tricolor gaúcho. Já em BH, no mesmo dia e no mesmo horário, o Flamengo visitou o Galo na Arena MRV. Bernardo, aos 34, abriu o placar para o Atlético Mineiro, mas Bruno Henrique, no finalzinho da partida, decretou o empate para o rubro-negro, que pode ser campeão nessa quarta-feira, dependendo da combinação de resultados. Do outro lado da tabela, o Santos está dentro da zona do rebaixamento e não deve contar mais com o Neymar para as 3 próximas rodadas. O jogador está com um problema no joelho esquerdo e muito provavelmente não vai correr o risco, pensando na Copa do Mundo de 2026. Tá bom, Fernanda? Passo para você. Valeu, Salazar. E lembrando, você tem um canal de comunicação com o Gazeta News, é o nosso Gazap. É um número de WhatsApp exclusivo para mandar suas denúncias, sugestões de pauta e flagrantes aqui da cidade. Anote então, o nosso Gazap é o 11 99161 6121. Estamos esperando suas fotos, seus vídeos com cenas da cidade. E agora vamos falar do tempo. Temos um fim de tarde ensolarado aqui em São Paulo e de temperaturas amenas. Agora faz 21 graus na zona leste da cidade, 22 na região oeste e 23 graus na ZN. Zona Sul está caindo a temperatura 19 graus agora e temos 21 graus no centro de São Paulo. Na quinta-feira, o tempo permanece estável aqui pelo estado, o sol predomina ao longo do dia e até por causa disso as temperaturas vão se elevar, principalmente no interior do estado. A faixa leste ainda recebe esses ventos mais frios do oceano. Aqui na capital, então, 3 próximos dias na tela. Amanhã faz frio na madrugada, com mínima de 13, máxima de 26 à tarde. Na sexta e no sábado, as temperaturas sobem mais, especialmente nesse período da tarde, máximas de 30 graus. É isso, eu fico por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, que é às 7 da noite. Fiquem agora com o Gazeta Esportiva. Boa noite, Michele, é com vocês.